você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SINP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. No programa de hoje eu gostaria de convidá-los a fazer uma reflexão conjunta. O Brasil jamais viveu o momento que nós estamos vivendo. É um momento de responsabilidade, é um momento de seriedade, é um momento de olharmos, analisarmos o quadro e olharmos para dentro das nossas empresas. A economia caiu praticamente 10%, ou seja, em 2023 voltaremos aos patamares de 2014, segundo especialistas e analistas. A crise que nós estamos vivendo começou com uma crise política que desembocou numa crise econômica e que afetou diretamente o setor produtivo brasileiro como um todo. As empresas hoje, em função da crise política e da crise econômica, estão sofrendo como nunca sofreram na história do nosso país. Elas estão sofrendo uma recessão profunda. Esta recessão está causando uma queda da arrecadação tributária. Consequentemente, municípios, estados e União não têm dinheiro e não terão dinheiro em função da arrecadação tributária. O que é necessário? A mudança daqueles que criaram a crise econômica, que é a classe política, mudar esse cenário. Voltarmos a ter o crescimento econômico, uma política de reaquecimento econômico, e não uma política de recessão e de deflação, que é o que nós estamos vivendo. Todos os analistas dizem que o Brasil vai crescer 0,3% ou talvez não cresça nada esse ano, face à crise política, econômica e social que nós estamos vivendo. Aumento de carga tributária no momento recessivo só aprofunda a crise. Aumento de energia elétrica só aprofunda a crise. Todos esses dados econômicos fazem com que a crise se torne cada vez mais perversa. E quem paga a conta é a sociedade como um todo. O governo não produz nada. Quem produz é o setor privado, são as empresas que geram emprego, que pagam impostos. Se elas estão em crise causada por uma crise política, nada mais justo do que aqueles que criaram a crise política, que criaram a crise econômica, tomem medidas adequadas para a volta do crescimento econômico imediatamente. Porque o mercado interno brasileiro, a economia interna, aquilo que os países mais valorizam, que é o seu mercado interno, está sendo destruído a cada dia que passa. Como fazer a economia voltar a crescer? Basta o governo federal tomar medidas focadas na volta do crescimento econômico, ou seja, redução da carga tributária ao invés de aumento da carga tributária, acesso a crédito, com linhas de crédito mais longas e a taxas de juros mais baixas na ponta, que até agora não houve redução do custo do dinheiro na ponta. E uma política que valorize a produção e o mercado interno, que é tudo aquilo que falta para o nosso país. Nós estamos num momento de recessão, com aumento de carga tributária, com aumento de energia elétrica, com aumentos, todos eles, administrados pelo governo federal, o que na nossa avaliação é um equívoco. E mais do que isso, um parcelamento tributário. Aquele parcelamento tributário aprovado pela Comissão Mista do Congresso, que tem que ser votado. E aqui o nosso apelo aos senhores parlamentares, deputados e senadores, que aprovem aquilo que foi aprovado na Comissão Mista do Congresso para um reparcelamento tributário que viabilize a legalidade das empresas. Por que certos setores da economia tiveram redução de 100% da multijuros? Por exemplo, as corretoras tiveram uma redução de 100% de suas multas e juros. No entanto, quando se fala
para a economia como um todo, que gere emprego, que pague imposto, que sustenta esse país, não se pode dar esse tratamento. Por quê? Porque hoje nós vivemos um conflito, e esse conflito está aberto, está declarado, entre quem arrecada e quem paga os impostos. Só que a economia está em recessão, nós tivemos deflação. O que significa isso? Significa que o quadro econômico está cada vez pior. Se nós olharmos os dados do setor industrial, nós vemos que o desemprego continua aumentando. Para cada um emprego gerado, nós temos 3 demissões. O Brasil jamais viveu o momento político que nós estamos vivendo. Teremos conturbações de toda a ordem daqui para frente. Esse semestre, esse ano. Historicamente, o segundo semestre é sempre melhor do que o primeiro semestre. No entanto, existem algumas variáveis que são profundamente impactantes. Uma delas, será aprovado pelo Congresso essa nova regulamentação que dará às empresas a volta à legalidade com parcelamento tributário de uma forma que ela consiga pagar o que ela deve e o que vai vencer? Ou será que nós não queremos que as empresas voltem à legalidade e se mantenha o histórico de uma aprovação que inviabiliza o acesso da maioria das empresas ao novo parcelamento tributário? Essa é a primeira indagação. A segunda indagação, historicamente, você tinha acesso ao crédito para capital de giro das empresas. Hoje, nós não temos essa possibilidade. O sistema financeiro cada vez mais vem restringindo novas operações, novos empréstimos, por N motivos, pela inadimplência, etc. Se comemora a redução da taxa de juros. E a pergunta que nós fazemos é, para quem? Quem é o grande beneficiário dessa redução da taxa de juros? Porque na ponta das empresas, essa redução de juros não chegou. Pelo contrário, existem até movimentos de elevação da taxa de juros. O que significa que não se terá e não se tem acesso a crédito como existia no passado. A falta de crédito inviabiliza que as empresas possam investir, inovar, crescer, ter giro, manter nível de emprego e crescimento. Cada vez que o governo aumenta a taxa de juros, cada vez que o governo aumenta a carga tributária, cada vez que se aumenta o custo empresarial, você faz com que as empresas percam a condição competitiva. O governo retira esse dinheiro da economia. Quando ele retira o dinheiro da economia, é menos emprego, é menos oportunidade de negócios e é dinheiro que vai para o governo ao invés de estar na economia girando. Todo esse posicionamento que nós estamos colocando por uma reflexão conjunta, nós temos enviado ao governo federal, aos governos estaduais, que são aqueles tomadores de decisão. Por quê? Porque é papel do CIP lutar e defender incondicionalmente o mercado interno, a micro e pequena empresa industrial que nós representamos com muito orgulho e com muita satisfação. E fazemos isto em prol das empresas, em prol de um Brasil melhor para todos nós. São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais,
48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Olá! No programa de hoje, em continuidade com os anteriores, prosseguiremos discutindo pontos específicos da reforma tributária, daquilo que pode ser chamado de uma nova CLT, cuja vigência passa a ser 15 de novembro de 2017. Muito bem, um item que chama muita atenção dos doutrinadores é aquele relativo a pagamento de verbas que teriam natureza salarial. Até a vigência da nova regra, a questão trabalhista na jurisprudência era absolutamente restritiva. Ajuda de custo superior a 50% do salário, prêmios, bônus, diárias para viagem, reembolso de quilometragem, em muitos casos eram entendidos na justiça como de natureza salarial, devendo ser incorporado à remuneração do empregado, repercutindo a partir dali 13º, férias, fundo de garantia. A relação quanto ao pagamento de certas verbas sempre foi absolutamente insegura por força de uma lei retrógrada da década de 40 e de um posicionamento jurisprudencial absolutamente conservador. Muito bem, a nova reforma trouxe especificamente a mudança da CLT ao determinar que ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e bonificações não são caracterizados como salário, ponto. Então não há mais discussão quanto à ajuda de custo ser superior a metade do salário, ou mais ou menos. Se o título é ajuda de custo e é para aquilo que serve a verba, não é salário, ponto final, não se pode mais discutir. O auxílio alimentação, desde que não seja dado em dinheiro, tem a mesma natureza. Então, o próprio reembolso da despesa ou o ticket de alimentação, independentemente de formalização mais rigorosa ou não será tido como salário, óbvio, se dentro de uma razoabilidade aceitável pelo mercado. Diárias para viagem da mesma forma. O valor pago para aquele empregado que se desloca em viagem a serviço não é tido como uma ordem salarial, independentemente do salário do prestador. Não existe mais aquela proporção que havia até então em relação ao valor da diária em face do salário. Mas o mais importante que eu chamo a atenção é em relação a prêmios e bonificações. Tínhamos no passado que prêmios, ainda que fossem dados uma vez ao ano ou duas, exceto no PLR, mas prêmios independentemente do PLR, era tido na Justiça do Trabalho como algo de risco e em muitos casos, na grande maioria, havia o reconhecimento da verba como de ordem salarial e a repercussão insegura para aquele que paga. A partir da reforma fica muito claro. Prêmios e bonificações não compõem ordem salarial nem previdenciária. Então, a empresa que disponibiliza premiação ou bonificação não tributa por INSS, não tributa por fundo de garantia e não leva essa verba à apuração de 13º, férias, DSR e outras contas mais. Ao empregado é levado a tributação do imposto de renda na declaração de ajuste e mesmo ao empregador, quando remunera, já faz a retenção na fonte. Passa a ser uma ferramenta extremamente importante de gestão de pessoal, de gestão de motivação de RH, por força de não haver risco mais de reconhecimento de verba trabalhista ou de direito adquirido. Prêmios e bônus, a partir de 2017, passam a ser seguramente contabilizados como algo que não tem natureza salarial para a empresa, não há tributação do INSS, não há repercussão trabalhista, ao empregado, como já dito, o imposto de renda a ser tributado na declaração de ajuste. Isso passa a ser uma ferramenta de gestão de RH extremamente relevante. No próximo programa, trataremos de outros itens específicos da reforma trabalhista e espero vocês. Até lá!
A invasão de estátuas de elefantes coloridos pelas ruas da capital acontece desde o dia 1º de agosto. 85 obras de elefantes filhotes estão expostas em pontos de vias como Avenida Paulista, Avenida Brigadeiro Faria Lima e Beco do Batman e ficarão até o dia 31 de agosto. As esculturas integram a Elephant Parade 2017, que celebra seu 10º aniversário em São Paulo. A ideia é chamar a atenção para a caça ilegal de elefantes. A cada 15 minutos, um exemplar da espécie é morto para o comércio de marfim no mundo. Quando estiver andando pelas ruas da capital, fique atento, você pode encontrar um. Algumas preocupações são constantes para o microempresário, para a pequena indústria, que é optante pelo Simples Nacional. Uma dessas preocupações é relacionada, por exemplo, com o limite, o teto de faturamento estabelecido para que uma empresa seja optante do Simples Nacional. Neste momento esse teto é de 3 milhões e 600, no entanto, a partir de janeiro ele será elevado para 4 milhões e 800 mil reais. Em alguns momentos, o fisco federal, o fisco estadual, o fisco municipal, eles se movimentam para a realização de fiscalizações em massa. E é o que nesse momento está acontecendo, envolvendo a Receita Federal e os fiscos estaduais e também municipais. Essa fiscalização leva em consideração os valores que foram informados pelas empresas no programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, o PGDAS, e informações relacionadas à receita obtida com cartão de crédito ou cartão de débito nos últimos anos. Essas divergências estão, portanto, nesta primeira fase da fiscalização, sendo informadas a tais contribuintes. Num segundo momento, que se iniciará a partir do dia 1º de setembro, as empresas serão notificadas de um início de processo de fiscalização. Neste momento, a notificação de divergência é uma oportunidade dada pela Receita Federal para a autorregularização. Caso o contribuinte decida por se autorregularizar, ele poderá, nos meses apontados pela Receita Federal como meses de divergência, reenviar as respectivas declarações, informando, portanto, os dados corretos, se evidentemente condizentes com a divergência apontada pela Receita Federal. Então, a diferença de imposto apurada, o contribuinte que é optante do Simples Nacional poderá realizar o pagamento ou até parcelar essa diferença em 60 meses. O que o contribuinte deve estar atento? Passado esse período em que se permite a autorregularização e que vai até o final de agosto, a autuação subsequente poderá ser de até 120% acima do valor devido. Ou seja, além daquele valor que a Receita Federal já indica que ela percebeu como um valor divergente e que, portanto, estará sujeito a uma fiscalização futura, ela aplicará multa e juros e, portanto, o contribuinte poderá experimentar aí um acréscimo de até 120% do valor devido. A recomendação que se faz ao microempresário, à pequena empresa que neste momento já foi notificada acerca de divergências verificadas em relação ao PGDAS, as declarações do PGDAS e movimentações de cartão de crédito e cartão de débito, a recomendação é que tais empresas analisem essas informações que já estão disponíveis no ECAC e, se for o caso, realizem a autorregularização, reenviando as declarações com os dados corretos e realizando o pagamento que pode ser até parcelado, para que assim evite a exclusão do Simples Nacional, essa é uma consequência das principais consequências, e a cobrança retroativa, recalculada, fora do regime do Simples Nacional, a partir de 2012.
São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história.